Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí da equipe F, falando muito sobre esse campeonato brasileiro, essa grande vitória sobre o Internacional fora de casa e sim, essa disputa de Flamengo e Palmeiras. Quem tá à frente, quem tem mais elenco. Então tem muita coisa legal pra gente ver no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Ótima, excelente, maravilhosa vitória do Palmeiras, porque o Flamengo goleou, lindo, maravilhoso, é verdade, um passeio, couvert artístico, mas o Palmeiras foi lá em Porto Alegre e ganhou do Internacional por 1-0, quebrou uma sequência de vitórias, de invencibilidade do Internacional, hein? Baita vitória do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, aquele sorrisão que o Pascoal bosta. O Palmeiras tá recuperando os caras, hein, Zé? É a terceira partida do seu Felipe Anderson, que ele vai bem, né? Que ele é importante. Facundo ontem com uma frieza para finalizar. Mais uma boa partida do Richard Rios, ele que rouba a bola do Bernabéu lá e que serve o Facundo pro gol do Palmeiras. Enfim, tem muitos personagens aí que estavam embaixo e que estão melhorando o futebol, estão virando jogadores importantes e as coisas vão se encaixando no Palmeiras, mesmo que na hora certa, que é a hora do brasileiro, é quando o bicho pega, Zé. Sim, mas eu acho que, assim... Ó, o lance do Richard Rios. Ontem eu falei aqui, volto a falar, para mim é o melhor jogador do Palmeiras do meio campo. É impressionante como ele marca, ele participa do jogo, ele leva a bola, se tiver que chutar, ele chuta de longa distância. Assim, não sei se os torcedores do Palmeiras vão gostar ou não, mas provavelmente no meio do ano aí ele é uma das grandes possibilidades de saída. Foi uma batalha para segurar nessa última janela. O que ele está jogando assim é um jogador perfeito para qualquer time da Europa. Uhum. Né? Aí foi pênalti, né? O Sport e o pezinho na cabeça ali, foi esse lance aí. O Palmeiras, né, e o Internacional deram a mão agora nessa situação aí, hein? Quem? O Sport e o Palmeiras, naquele pênalti. Foi o Sport ou foi o Vitória? Não, foi com o Sport. O Rafael Veiga cai dentro da área lá e... Com o Sport. E foi unânime aquilo ali, né? Até pelo ex-jogadores do Palmeiras, Como muito semelhante do pênalti cancelado do São Paulo ontem, né? Sim. Porque já vai arrastando o pé e bate no jogador adversário na hora do pênalti. O time do Internacional não deu um chute no 7,32 por 2,44 no primeiro tempo. Que é surpreendente. O Paulinho ainda teve essa chance, mas estava impedido. Nessa aí, o Alan faz o gol, é o menino da base, e faz o gol. O Paulinho estava, se passar a reta ali do impedimento, ele está assim, olha lá, um pouquinho à frente. É uma coisinha de nada, né? É a chuteira 35, o cara era 39 com 41. É a chuteira 39 com 41. E ele estava voltando da posição de impedimento. E eu acho que os treinadores têm que começar a trabalhar também esse aspecto. Nessa semana já são 2 gols que foram cancelados, exatamente pela volta de centroavante. O centroavante tem que ser mais ágil, mais rápido. Viu que o lance já saiu dele, corre na linha de marcação. Sim. Porque geralmente o centroavante vem naquele passo do Cerca Lourenço. Aquele passinho. Entendeu? O cara tem que vir ligeiro, tem que vir acelerado. Porque no Luiz G, no passinho do Cerca Lourenço não adianta. Uma coisa que eu ficava revoltado quando o treinador era isso. O time quebra, o zagueiro lá do time de lá quebra, os teus zagueiros aqui estão de frente pra bola. De 10 eles vão ganhar pelo menos 8. Aí a bola volta lá, o time que quebrou lá na frente, que deu o chutão, vai sair, lógico. E aí fica 1, 2, 3 lá, voltando. Naquela tiriça. 1h30 de futebol. Desatenção. Tira todas as bolas que vai pra fora, joga-se... Pô, não dá, né? Fala, Zé. É desatenção, né? Normalmente é desatenção dos atacantes, porque hoje todo mundo faz isso, né? Chutou, saiu, a defesa sai justamente para deixar a defesa no contra-ataque. Mas eu acho que, assim... Eu sempre falei que o Palmeiras sempre vai ser um time forte. Enquanto o Abel estiver no banco, vai ser sempre um time chato para você jogar, competitivo, vai correr durante 90 minutos, o Abel vai fazer as suas trocas, tá? O Abel demorou para encontrar essa equipe, né? E a final do Campeonato Paulista ajudou o Abel a encontrar essa forma de jogar. 3 zagueiros, o Felipe, a posição do Felipe ali aberta pelo lado direito, perde a bola, todo mundo recua, fecha, faz as linhas de marcação ali, põe o Estevão
e o Vitor Roque lá na frente para puxar contra-ataque, aí o Facundo volta também para ajudar pelo lado esquerdo, ou seja, uma compactação. Ontem o Pascoal falou, né? O time do Inter não conseguiu chutar. Sim. Você pega a entrevista do Roger, ele fala, nós conseguimos fazer essa bola chegar no meio campo até nas entrelinhas, só que não conseguimos furar a defesa do Palmeiras. Posicionamento. E um jogador, por mais que eu acho, na minha opinião, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. Mas a presença dele é fundamental para essa defesa do Palmeiras, o Gustavo Gomes. A bola sai dele do gol. Ele não é mais o mesmo. Não é mais o Gustavo Gomes dos primeiros anos e é natural. Você tem mas ele está voltando de lesão também. Ele vai levar um certo tempo para se recuperar. Mesmo com lesão, o ano passado, ele não é mais o... por exemplo, agora não. Agora ele está na posição que eu acho que é a perfeita para ele, é ideal. Centralizado, esperando, fazendo a leitura das jogadas, e aí ele vem na sobra. Ele limpa, ele rouba, ele participa, ele organiza a defesa, porque o tempo todo ele está orientando, ele está falando. Assim, para o Palmeiras, a volta desse jogador é importantíssima. Agora, uma coisa curiosa sobre o Palmeiras, né? Não que seja descartável, não é nada disso, pelo amor de Deus, mas alguém está sentindo falta do Veiga? Não, porque o Felipe Anderson está correspondendo. E está jogando exatamente na função do Veiga. Impressionante. Do meia ponta pela direita para fazer a ultrapassagem do Mas Estevão. até 3 semanas, a preocupação era, o Veiga não está bem, mas quem pode jogar ali, mas também não tem opção ali, porque o Felipe Anderson também não está bem. Ih, tá complicado. Não, mas tem mais gente que joga nessa função. Que tem mais gente que joga ali, mas, por exemplo, Maurício, por exemplo... Maurício está voltando, entrou mais um pouco ontem. Mas não temos o Maurício também, porque ainda não tinha o Maurício na época. Não tem o Maurício também, pô, mas como é que vai fazer? Machucado. De repente... Mas eu acho que nem o Maurício nem o Veiga consegue fazer essa função, porque o Felipe joga... Meia ponta. E ele bota o Estevão por dentro. E o Estevão vai por dentro. E o Estevão obriga a vir o Estevão por dentro. Aí o Estevão, como tem o drible fácil e tem a velocidade do arranque, ele não vai dar o arranque em cima do lateral, ele dá o arranque em cima do zagueiro, que geralmente é mais lento. Né? Mas pode acontecer o que você falou, Pascoal. Agora, com a saída do Veiga, talvez o Felipe Anderson agora, não que ele quisesse isso, obviamente que não, mas ele fica um pouco mais assim, relaxado, porque agora ele vai ter jogos. O Abel vai dar minutagem para ele. Já que achou uma facilidade ali por dentro para o Estevão, ele vai poder jogar e o lado direito vai estar protegido. Com ele, com o Jai ou com quem quer que seja ali do lado direito. Mas esse jogador, Felipe Anderson, ele precisava entrar nesse circuito. E não só ele. O Vitor Roque, tudo bem, não fez os gols que o Palmeiras espera que ele faça, mas pô, ele tá jogando pra caramba já. E a volta, né, do Paulinho. A volta não, a chegada do Paulinho. Paulinho chegada, na verdade. Não é a volta, é a chegada, né? 2 finais, entrou contra o Corinthians e entrou no final do jogo também ontem. O Palmeiras fez... Os dois teve chance cara a cara. O primeiro tempo do Palmeiras foi, para mim, o melhor primeiro tempo do ano. Contra o Corinthians? No jogo total, o jogo do Palmeiras foi melhor contra o Corinthians. Sim. Mas o primeiro tempo contra o Internacional, para mim, foi melhor. O Palmeiras voltou a ser um time confiável? Porque tava com a pulga atrás da orelha. O Palmeiras voltou a ser um time impositivo. É diferente. É diferente. O Palmeiras sabe o que quer... O Zé falou, foi muito feliz que ele falou aqui. O Palmeiras sabe o que quer dentro de campo. É time chato. É time ranheta. É duro de ganhar do Palmeiras. Quando a gente fala, o Palmeiras jogou mal, empatou. Tá lembrado dessa fase? Sim. O Palmeiras foi campeão brasileiro jogando mal, empatou. O Palmeiras ganhou. Mas jogou mal, foi campeão. Pum. Porque o Palmeiras, agora, o Palmeiras tem um formato, ontem mudou o formato de jogo, porque o Abel na entrevista falou que ele sabia que o apoio do lado era muito forte, ele precisava de um lateral para marcar. Aí botou o Giai. O Giai fez o melhor jogo dele que eu vi no Palmeiras. É o melhor jogo do Giai no Palmeiras. E eu nunca critiquei o Giai, porque ele tem 18 anos. Eu acho que é muito novo. Se a gente tem que ter paciência com os nossos de 18, com todos que estão com 18, ele tem que ter um pouquinho de paciência também, para saber. E aí a gente tem eu pelo menos tive essa paciência com o Giai. O time ontem, nem o Flaco Lopes entrou ontem, pra você ter uma ideia. Como é que o time tinha? Entrou o Paulinho. Entra com o Aníbal Moreno também, não o Emiliano, que faz gol contra o Corinthians. Mas mais pegada, né? Mas o Emiliano, a leitura do Abel é essa. O Emi Martínez também. De repente o elenco do Palmeiras voltou a ser um baita elenco, hein? Não, mas que os caras... criticava um, criticava outro, que tava fora, o que não jogava, o que é assim, que tá mais ou menos, que isso aqui não encaixa e tal. É a recuperação dos caras. Começa a recuperar. O Maurício tá recuperado, o Paulinho tá recuperado, o Emi Martínez ontem foi poupado. Eu acho que o Abel nunca teve um elenco tão forte como esse.
Esse eu tenho certeza, eu não acho não, eu tenho certeza que não. O melhor é o melhor Vitor Roque, que chegou... não Enfim. só em questão de competitividade, porque você tem jogadores ali que são competitivos, mas tecnicamente. Eu acho que o Paulinho vai ser titular, fácil. Ele, além de estar menos chato, ele é bom pra Paulinho, caramba. o Paulinho, pra mim, de todos os atacantes que o Palmeiras tem hoje, pra mim o Paulinho é o melhor. Melhor que o Vitor Roque, melhor. Pra mim o Paulinho é o melhor. Paulinho finaliza melhor. Paulinho é ótimo jogador. Vitor Roque pode vir a se tornar um Paulinho melhor. Paulinho é osso. Pode ser melhor que o Paulinho lá na frente. Então, deixa eu perguntar uma coisinha pra você até, Silas. Vamos lá. Qual time é mais confiável na busca por títulos? Tá essa pergunta aqui. Eu acho que vocês vão a tendência pro Flamengo. Você já coloca o Flamengo numa outra prateleira. Eu pergunto, qual treinador... Aí é o Abel e o Felipe, né? O Abel tem mais estrada aí, tem títulos, o Felipe também tem. Mas, enfim, qual treinador pode arrancar mais desses times aí? É o Abel no Palmeiras? É o Felipe no Flamengo? Qual é aquele que você olha e você acha mais confiável? É o Abel ou é o Felipe? Vamos trocar o nome dos times pelo nome dos técnicos. Eu acho que time por time, o Flamengo é mais técnico, o Palmeiras é mais dinâmico. Treinador por treinador, eu acho que o Palmeiras tem mais chance, porque o estilo de jogo. Por exemplo, esse revés que o Flamengo teve contra o Central Córdoba, eu acho difícil acontecer com o Palmeiras. Por conta da dinâmica de jogo do Palmeiras. Cara, é muita pegada, muito menos técnico que o Flamengo. Não é pouco, não. É muito. Mas ele é... Até pelos jogadores, o próprio Piquerez, o próprio Gustavo Gomes, Richard Rios, que o Zé que falou, né? Que vai ser talvez um dos melhores do ano, sem dúvida nenhuma. Aníbal Moreno, Emiliano Martins, ou seja, é um time... Vitor Roque, olha o estilo. Tudo bem, não vai ter o Estevão, mas já tem o Paulinho. Ou seja, o Facundo Torres já começou a entrar na engrenagem de uma forma diferente. O Facundo corre para todo mundo. O próprio Flaco Lopes, ou seja, tem altura também, não é só em posição física. Então, assim, a gente está falando de Copa Libertadores também. Então, eu acho assim. E treinador por treinador, o Felipe, ele já escalou vários degraus, mas o Abel ainda está muito na frente dele. Eu só não concordo com o Abel ontem, na entrevista dele, quando ele disse que o mesmo time que fez as finais contra o Corinthians é esse aí. Abel, não é. Vamos concordar? Não é. É o mesmo time? Não. O formato de jogo é igual? Não. O time competiu tanto quanto competiu nessas últimas partidas. Contra o próprio Corinthians e contra o Internacional. Se tivesse jogado assim, provavelmente... Se tivesse competido... O Palmeiras já sido campeão paulista. Se tivesse competido da mesma forma, para mim, eu acredito que poderia... Eu não sei porque o futebol não tem verdade linear, mas poderia ter mudado a história do Campeonato Paulista. Certo? Então, só essa parte que eu não concordo com o Abel da entrevista. Que ele diz, não, o mesmo time, esse time que aqui, o jeito que jogou, é o mesmo no Campeonato Paulista. Não é, Abel. Não é. Infelizmente, para o torcedor do Palmeiras, não é. Porque se o time tivesse essa pegada, essa vontade, essa determinação, essa distribuição em campo, e essa bola de saída de velocidade pelos lados do campo e a chegada ofensiva, a história seria completamente diferente, entendo, no Campeonato Paulista. É a minha única discordância com o Abel, da entrevista dele. Diz que anda com a medalha do segundo lugar. Para todo canto que ele vai, ele leva a medalha de vice-campeão. Porque ele diz que aqui no Brasil e em Portugal, quando você vai numa decisão e perde, você perdeu o título. E ele disse não, que ele ganhou o segundo lugar. No caso do Palmeiras, ele não ganhou o segundo lugar, não. Vamos combinar que ele perdeu o título da forma... Porque aí não é a questão da derrota, isso é a forma como você perde. A forma como o Palmeiras perdeu para o Corinthians aquela decisão do Paulista... realmente uma derrota. O jogo em casa, principalmente, né? O jogo em casa, principalmente. Então, assim, a forma como foi, leva a gente a entender que o Palmeiras perdeu o título. O Palmeiras não ganhou o segundo lugar, com todo respeito, né? Então, tanto é que serviu de base para que as coisas fossem mudando não é isso? Eu vou pegar aqui as duas finais, né? Vamos lá. As duas finais. O time do Palmeiras, um 4-2-3-1, a primeira final... Foi 1-0 para o Corinthians. O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez. Richard Rios, Martinez, aí Estevam Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque. Essa foi a primeira final, 4-2-3-1, com algumas mudanças táticas que existe. O Marcos Rocha saiu, entrou o Mike. Aí o segundo jogo já contra o Corinthians. Aí 3 zagueiros, Murilo, Micael e Piquerez. Aí você tem Facundo Torres, Veiga, Martinez,
Aníbal Moreno, Mike, Estevão e Vitor Roque, ou seja, o sistema tático também mudou, os jogadores... Ele pode dizer o seguinte, são os mesmos jogadores, mas o sistema tático é diferente, a pancada que eles tomaram... A postura foi diferente também. A postura diferente e o título que perderam para o Corinthians ensinou que precisava competir mais. Exatamente, exatamente. Agora, vamos lá, a gente vive discutindo isso aqui, acho que a gente vai ficar o Campeonato Brasileiro inteiro discutindo isso aqui. O Palmeiras hoje, desse jeito que está, é pau a pau com o Flamengo no campeonato? Sim. Distância, pontos corridos e tal. Hoje é pau a pau com o Flamengo? Ou ainda tem aquela coisinha do Pascoalzito? Não, porque ela é mais e tal. O elenco do Flamengo, ele é incomparável. Ok, eu concordo contigo. Incomparável! Eu concordo contigo. Me ajuda. É incomparável. Eu acho que mas assim, o trabalho... Eu acho que assim, você vai ter vitórias como a do Flamengo ontem por 6-0, que são vitórias... robustas, assim, que enchem os olhos dos torcedores, de nós da imprensa, pela qualidade de jogo, dos jogadores e tal, e você vai ter uma vitória importante como a do Palmeiras ontem. Eu acho que mostra exatamente a diferença das duas equipes. O Silas foi feliz nos exemplos, né? Você tem a competitividade do Palmeiras, o dinamismo, a pegada, a marcação, um time europeu, e você tem o Flamengo, um time europeu com uma qualidade brasileira. Porque o Felipe exige dos jogadores a marcação forte, a pegada, a intensidade o tempo todo. Então você tem um pouquinho mais de qualidade e plástica, vamos dizer assim, no Flamengo, mas a competitividade e aquela coisa, você fala, que time chato de jogar, assim, que é o Palmeiras. Então você vai... E o enfrentamento dos dois. Nós vimos, você vê, o Palmeiras vinha oscilando, o Abel tentando achar o time e tal. Ele roda, ele fez igual ele fez o ano passado. Ele rodou o time inteiro no Campeonato Paulista, coloca todo mundo, põe todo mundo para jogar e depois ele vai fazendo o funil. E aí, como eu falei, acho que as duas finais contra o Corinthians, encontrei o time, entendi o que eu preciso fazer. Moralmente, dentro de um vestiário, você perder para um rival da forma como foi, mexe com o brilho dos jogadores, a cobrança da torcida, a rivalidade, e aí você tem esse time chato para jogar. E do lado do Flamengo, você tem um treinador que é jovem, mas que, como diria o Vanderlei Luxemburgo, está apontado para o Shell o tempo todo. Sim. É um cara, né, que exige e concentrado. Eu sou fã do Felipe desde a primeira entrevista que ele deu. Eu acho, a única coisa que eu acho, o Pascoal pode falar um pouquinho mais de propriedade em relação a isso, mas dentro da experiência que tem dentro do futebol, que eu tenho, o Silas também e tal, eu acho que ele se cobra muito. Nas entrevistas ele se cobra muito, ele mesmo fala que eu cobro assim, eu fico esperando assim. Eu acho que isso pode fazer mal para ele mais tarde, em termos de saúde, né? Em termos de saúde, porque não é nenhuma, isso aí é ruim. Você tem que você tem que ter um limite, né? Um limite para você sofrer até onde você pode. Depois começa a te fazer mal. E isso eu acho que tem que levar um pouquinho em consideração. Mas talvez seja isso que o coloque dessa forma, o tempo todo pilhado, estudando, pressionando os jogadores, sério, exigindo, né? E aí ele consegue tirar do Flamengo um poder de concentração, de intensidade que talvez outro treinador não conseguiria. Porque o Gerson olha para o banco... Ele vem batendo nessa tecla, Felipe. E ele tem uma coisa que é muito legal, né? Que como ele jogou com a maioria desses caras, com uma grande parte desses jogadores, ele conviveu... Ele soube, através do episódio do Gabigol, diferenciar ex-jogador, jogador e treinador rapidamente. Rapidamente. Teve o primeiro episódio, quando ele fala pro Gabigol, você tem que ficar lá, senão é pra você ficar aqui pra você fazer gol. E teve o episódio do Gabigol, final de título, né? Final do campeonato, o Gabigol batendo no peito e assumindo uma responsabilidade. E quando teve que falar assim, não, pode liberar, ele liberou o Gabigol. Sem dúvida. Mas ele ganha, William, a entrevista do Abel. Ele ganha a final da Libertadores contra o Palmeiras, porque o Flamengo deu muita folga para os jogadores e ele deu menos folga para os jogadores do Palmeiras. Quando acaba o jogo lá, ele fala, a gente sabia disso. Então, óbvio que não foi só isso que deu o título para o Palmeiras, mas ele falou, mas a gente batalhou muito nesse sentido, tanto que ele fechou com 5. Ele trouxe o Scarpa na lateral esquerda, trouxe o Piquerez para dentro, era o Luan ainda, né? Trouxe o Gustavo Gomes da esquerda para a direita. Sim. E o Mike para pegar o Bruno Henrique lá na frente. Então ele fechou o Bruno Henrique lá na frente, a bola nas costas é tua, Gustavo Gomes. E ele matou o Flamengo ali. Então ele ganha aquela final, tudo bem, teve um erro no meio do caminho, né? Acho que do Andréas Pereira, né? Que o Davidson vai lá e faz o gol. Mas o plano de jogo dele foi em cima
da dinâmica e de insistir na parte física. Tanto que o Mike, que entra no lugar do Marcos Rocha, faz a jogada e dá a bola pro Rafael Veiga fazer, acho que o 1-0, né? Fez exatamente, abre o placar e depois o 2-1 na prorrogação. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês da equipe F aí, o antigo ESPN FC. Sim, Pascoal, o William, o Zé, cara, se rendendo ao Palmeiras, tá? E eles fizeram muitas comparações do Palmeiras com o Flamengo, tá? Foi falado, né, que no caso tático, de qualidade, o Flamengo seria superior. Tenho minhas dúvidas, mas o Palmeiras é um time mais aplicado. O Flamengo ganhou de 6-1 em casa. O Palmeiras ganhou de 1-0 fora de casa e um excelente time. Então essa comparação dessa rodada fica muito complicado. Claro que o Juventude tem suas qualidades, sim, mas é um time muito mais fraco do que o Flamengo. E o Palmeiras enfrentou o Internacional fora de casa, dentro do Beira-Rio. E foi um jogo bem difícil, só que o Palmeiras foi mais efetivo. Porque algumas pessoas até falam assim, o Inter jogou mais. Pelo amor de Deus, gente. Quem falou isso é que não viu o jogo. Que o Inter não teve quase nenhuma oportunidade de gol clara. Porque o Palmeiras estava muito bem montado, muito bem taticamente, tá? E nas oportunidades que tinha, graças a Deus, foi efetivo lá com o Rios ganhando aquela bola e o Facundo botando a bola na rede. Então, sim, esse campeonato vai ser parelho. A disputa, a grande verdade que tá ali entre Palmeiras e Flamengo, mas para mim e para eles ali também, até pelo comando tático, né? Pelo treinador, que é o Abel, tem muito mais experiência que o Felipe. Então, o Palmeiras sim tá um pouquinho à frente aí por esse título do Abel de ser já um técnico renomado e acostumado a essa pressão e a ganhar títulos. Então, se Deus quiser, nosso Palmeiras segue na ponta. E aí, cara, a disputa não vai ser fácil, mas Deus quiser, no final do ano a gente conquista aí pelo menos o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O sonho é ambicioso, mas a gente não pode sonhar pequeno, temos que sonhar grande e, se Deus quiser, o Palmeiras chega no final do ano aí com pelo menos 2 títulos. Então, você que acompanhou o vídeo aí, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aí, você concorda ou discorda. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço!